meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. E no bairro da Vila Esperança, na congregação onde nós estamos, no mesmo horário também, às 8h30 da manhã, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presencial. É importante que você, meu amigo ou minha amiga, professor ou professora, e também é o nosso convidado a estar participando conosco. Queridos, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 11, que tratou sobre o título A Salvação Não é Obra Humana. Entendemos que a salvação ela é algo que vem de Deus para nossas vidas. Sabemos que muitas das vezes as pessoas procuram outros meios de se chegar até Deus, de apresentar o seu sacrifício, mas sabemos que o único meio, o cristianismo, é o único meio de se chegar a Deus é por meio de Cristo Jesus. Por que fala cristianismo? Porque é a única religião em que apresenta Jesus como Cristo, Senhor e Salvador. Talvez outras religiões vão apresentar a você Allan Kardec, se for os espíritas. Talvez outros vão apresentar Maomé, como os muçulmanos. Talvez outras religiões vai apresentar aquele que fundou, né, a maçonaria, Josepe, né? Mas o cristianismo é a única religião verdadeira porque ela apresenta Cristo Jesus. Não há outro nome a qual há de ser salvos. Entendemos que a salvação é um ato da graça de Deus, mas não significa que é de graça. Eu preciso me esforçar para se chegar até Deus. Mas a minha salvação não é pelos meus esforços, mas é algo que vem de Deus para as nossas vidas. Como diz Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E o que significa graça? Graça significa um favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a morte e a condenação. Mas Jesus se manifestou porque a graça de Deus, como diz em Timóteo, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Através do Verbo se encarnou Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós percebemos e entendemos nessa lição 11 que as nossas obras não nos salvam. Haja vista, nós fomos criados, porque Efésios 2:8 fala que é pela graça a salvação. Mas o versículo 10 fala, fomos criados para as boas obras. Mas isso não significa que, sabe por quê? Pela graça eu não devo ter as boas obras, não. Eu devo ter as boas ações e as boas obras. Mas eu não posso reconhecer, como ensina algumas religiões, como no catolicismo romano, como os espíritas, que é por meio das penitências, como ensinam os católicos romanos, pagar penitência ou o purgatório. Não.
é pelo sangue do Senhor, é um ato da graça de Deus. E eu devo praticar as boas ações, eu devo ajudar os pobres, como os espíritas também ajudam. Mas eu não posso entender que essas boas ações vão me salvar. E aí, hoje nós estamos com a nossa lição de número 12, que por final estamos já encerrando as nossas lições, a qual tem como o título: A Igreja tem uma natureza organizacional. É isso que nós vamos entendermos, queridos, nesta lição. Nós precisamos entender que vai ser a palavra-chave que vai girar em todos os tópicos. A palavra-chave é a organização. Tópico 1 vai falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. O tópico 2 vai tratar, sobre reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o tópico 3, dialogar com realidade atual a partir do texto bíblico. Deus, ele trabalha, querido, com organização. Se existe alguém que existe organização e ética, se chama Deus. Já começa quando o mundo começa a entrar em caos ou em crise. A terra era sem forma e vazia. E o texto bíblico diz: e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Veja que eu vê a terra sem forma e vê ela vazia. E ele trabalha ali com o mover da palavra, o Espírito Santo, e acendendo uma luz ali. Então Deus, ele vai trabalhar no caos para trazer a ordem. O Espírito Santo vai organizando, preservando ali, cuidando ali da terra. Quando vemos em Gênesis um Deus criador, em o Êxodo um Deus libertador, em Levítico um Deus que trabalha na questão da adoração, nós vemos ali a liturgia do culto levítico, a adoração. E aí em Números nós vemos a questão da organização, a organização das tribos, a contagem da nação de Israel, do povo. É feito 2 censos ali em Números, para ter uma ordem, para ter uma organização. E aí vem Deuteronômio na repetição da lei e a entrada em Canaã. Então Deus trabalha, Cristo, com organização. Deus, o que nós precisamos entender não é porque somos seres espirituais, não somos seres materiais humanamente. Não existe esse negócio de meu negócio é o céu. E a casa é toda suja, e a casa é bagunçada. E muitas irmãs vão fazer missão e a casa bagunçada, os filhos todos sujos. E aquelas bagunças, aquela desordem. Ah, mas o negócio é o céu espiritual, é igual aos gnosticismos. O que Deus tem como está no espírito. O resto que se vire. Não é assim, queridos. Nós vimos quando vai entrar os animais ali na arca de Noé. Perceba que existe dos animais ali que entram, dos animais sujos 2, impuros 2, animais limpos 7. Vejam a organização para entrar, uma organização na arca, como que se entra os alimentos. Nós vimos ali uma ecologia, porque o nosso Deus é ecologista. A ecologia, ela começa em Deus. A questão de organização. Nós vemos outro exemplo de organização em Jesus Cristo. Quando ele fez aquela multiplicação, ali está a ecologia, está ali. Perceba que multiplicou os pães, sobrou
E o que sobrou? Jesus falou, joga fora? Não, recolhe tudo. Ou seja, se organize. E por que não dizer, quando ele foi multiplicar, mandou sentar de 100, 150? É uma organização. Então Deus trabalha com organização. E o que eu preciso entender, queridos, é que Deus deseja isso do seu povo, da sua igreja. Deus exige um povo organizado. Deus não trabalha na desordem. Quando Paulo vai escrever essa carta, é o que está na leitura em classe, veja que Paulo ele se apresenta, como está aí na lição da leitura em classe, ele se apresenta como Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Veja que, primeiro ele está dizendo que ele é humano. Depois ele está dizendo que é servo, ou seja, sua função. Depois ele diz que é apóstolo, o título vem em último lugar. O título ele vem depois da função. Porque muitos querem função, ou quer título, mas não quer função. A função, ela vem antes do título. Antes de Paulo falar aqui sobre ser apóstolo, ele fala que é servo. Existe aqui uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. E essa é a realidade. Porque hoje muitos querem ser visto, mas não querem servir. Hoje muitos querem cargo, mas não querem os encargos. Querem os troféus, mas não querem os lauréis. É essa geração que nós temos hoje. E quando fala sobre organização, Paulo vai exatamente deixar Tito ali em Creta, já exatamente para resolver essas questões. Para resolver essas questões. Eu preciso entender que, como diz no ponto 1, ele fala, ele manda Tito, que estava em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, o mais provável, a caminho da região. Ele afirma que deliberei invernar ali, e não aqui, ou seja, Tito estava nessa região. Paulo fala que ele é chamado aqui de verdadeiro filho do apóstolo. Expressões que ele usa também com Timóteo, lá no seu capítulo 1, verso 2. Tito era um grego, como diz lá em Gálatas 2 também, convertido provavelmente em Antioquia, e seu nome não mencionado em Atos dos Apóstolos. Perceba que Paulo ele vai pedir que Tito vai ser o pastor de Creta. Paulo, que já havia passado por ali, quando ele estava de viagem para Roma, como um prisioneiro, mas depois ele volta por ali de novo. Provável que não foi nesse momento. Isso está em Atos 27, leia o verso 7 e o 8 que você vai entender. Ponto 3. Em Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-se a Cirene, que é o norte da África. E a situação ali em Creta era algo terrível. Era algo terrível. Como que estava a situação dessas pessoas? Eram pessoas que desanimavam qualquer um. Por quê? Quem é que gosta de chegar em uma igreja desorganizada? Essa igreja, lógico que influenciada pela cultura grega também, por ser grega, a região,
era uma forma de desorganização total, descuido, relaxada. O comportamento desses crentes que é denunciado no capítulo 2, que nos leva a crer que é um relaxamento de um desleixo natural que era a característica dos cretenses, Tito 1, 12, 13. Existia ali o problema da chamada mentira. Pessoas mentirosas. E veja que Paulo, quando fala com Tito, ele fala que Tito é uma pessoa verdadeira. A Tito, meu verdadeiro filho. Significa que há muitos que são filhos, mas são falsos. Esses pessoal de Creta eram falsos. Além de tudo, eles eram comilões, beberrões, glutonarias. Eles não aceitavam a verdade. Né? Não aceitavam a verdade. Falavam mentira, glutonarias, o relaxo espiritual. Tanto é que são chamados de cretinos. Hoje, quando se fala uma pessoa cretina, fulana, é uma pessoa que tem problemas mentais. A ideia que se tem de cretino hoje é um mal moral. Né? Existia uma planta chamada herbacea, que significa uma música de baixa qualidade. Baixa qualidade. Então a ideia que tem-se de cretino foi da onde que surgiu essa palavra cretino. É alguém que é um dedo mental, uma pessoa de má qualidade, uma pessoa desorganizada. E é exatamente o que estava acontecendo nessa região. Por isso que Paulo, ele diz que deixou, né, pediu para que Tito fosse aí, deixou ele em Creta, para ele colocar em ordem as coisas que ainda restam. Porque Paulo sempre passava vistoriando as igrejas. Mas nesse momento aqui ele não podia, porque estava na Macedônia, em outras regiões, supervisando. Então quando se fala alguém é cretino, surgiu daí também. Você é uma cretina, surgiu daí. Hoje, atualmente, nós temos um carro, né? Um carro chamado Creta, que exatamente veio dessa região ali também, da Grécia. Mas, queridos, nós vemos que o tópico 2 vai implantar isso, a institucionalidade bíblica da igreja, a instituição paulina. Veja que o que estava acontecendo ali, todo esse relaxo, todas essas coisas, é um reflexo da cultura da região ali. Então Paulo pede para que ele estabelece presbíteros ali, né? Estabelecer presbítero de cidade em cidade. O foco aqui, queridos, porque Paulo sempre menciona bispos e diáconos, né? Mas é exatamente por causa desse relaxo dessas pessoas. O propósito dele aqui não é ter um número de pessoas ministerialmente falando. Está além disso. O propósito aqui não é dar ênfase ao cargo das pessoas, estabelecer presbíteros. O propósito aqui é que ele precisa estabelecer presbítero, já exatamente porque a situação ali está difícil.
E para cuidar desse caos precisava de mais pessoas. Uma pessoa sozinha não conseguia fazer. Porque Paulo viu a necessidade que existia na região de Creta. Então o contexto dá a entender que é o relaxo e o descuido que estava nessas comunidades da ilha de Creta. Isso é além do problema ministerial. Não é que estava faltando obreiros ali, apenas, somente. Mas é para tratar dessas questões que estavam ali. Ponto 2. A igreja como instituição. A igreja é instituição divina, gente. Veio a existência pelo poder de Deus. Mas ela é quando se fala institucionalizar, dar caráter institucional, ou seja, tornar institucional significa estabelecer uma organização. Porque a igreja ela é divina. A sua origem é em Deus, é em Cristo. Ela foi revelada ali em Cesareia a Pedro. Ela surgiu em Deus, em Cristo Jesus. Ela é instituição divina. Mas eu estou na terra. Eu não estou lá no céu. Então Deus deseja que estejamos uma organização também. É isso que o apóstolo tem em vista. Uma igreja organizada. Ele tinha em mente uma organização da igreja. Nós somos o quê? O templo, como diz 1 Coríntios 3,16, o templo do Espírito Santo de Deus. O 6,19, que diz que sois dele, não é meu. Então eu sou templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então esse corpo deve ser cuidado. A igreja deve ter uma organização. Que é o ponto 3, a organização. O que é a organização, queridos? Um culto não é de qualquer forma ou de qualquer maneira. Como diz 1 Coríntios 14, 26 e 40, Paulo ensinando na igreja de Coríntios, que também veio influenciada pela cultura grega, ela mulheres falando de qualquer maneira, interrompendo ali os discursos. E aí Paulo vem corrigindo, não permite que as mulheres falem igreja, mas é exatamente por causa da influência da cultura das prostitutas que falavam demais para persuadir as pessoas. O culto precisa ter uma organização. Eu preciso ter um local. E se não for na igreja, tem aluguel que eu tenho que pagar. E tem aluguel e também tem água e a luz que precisa ser paga, senão os irmãos ficam nas trevas, em escuro. E precisa de alguém para cuidar da igreja, limpar os bancos, passar pano, precisa de produto de limpeza. E o nosso pastor, nós temos prezado por isso. Porque a igreja não é só espiritual, o manto, esquecer de uma organização. Existem notas fiscais, precisa comprovar. Tem coisas que tem que prestar conta em cartório. Precisa ter a questão jurídica da igreja também, para tratar assuntos. Tem que ter um culto. Que dia que é o culto? Tem que ter um dia estabelecido o culto. Não é qualquer momento alguém chegando lá e... Não. Tem que ter um dia da Santa Ceia, vai ter alguém para servir, tem um dia para coletar as ofertas. É uma organização. Porque não é somente a parte espiritual. Tem hora para começar, tem hora para acabar. Esse culto tem louvor, esse culto tem palavra, esse culto tem salmos, cânticos, testemunho. Lógico que não podemos se prender em liturgia, queridos. Não é o assunto aqui no momento. Porque muitas vezes, como diz o pastor Edivani, se tornamos escravos das liturgias. O culto tem que começar às 7, acaba não. Mas se o Espírito Santo quiser tomar a igreja de uma forma diferenciada, é Ele que é o Senhor da casa, é Ele que manda.
Se o Espírito Santo quiser só palavra hoje, é Ele que manda. Se quiser só oração, é Ele que manda. Ele é o Senhor da casa. Não podemos ser escravos da liturgia. Eu já estive muito, já fiz alguns trabalhos. Como pastor de igreja, a gente sabe. Se já tem um costume de louvar 2 louvores da harpa, o dia que você louva uma, as pessoas ficam... Não vai ter o louvor da harpa, não? Mas se o Espírito Santo quer um só... Ou se canta 3, só 2, as pessoas já ficam tristes. Alguns grupos, talvez. Mas porque o culto ele é dirigido por um homem, mas na direção do Espírito Santo de Deus. E eu preciso entender isso. E nós precisamos entender isso. Precisa ter um concílio, como a igreja primitiva tinha um concílio, para resolver assuntos doutrinários, comissão de ética, tesouraria, né? A carta de recomendação era para mais garantir um documento, um recurso. Quando alguém vai viajar, sai com a sua carta de recomendação, tudo certinho, debaixo da bênção. Grave bem o que eu estou falando, queridos. Até no céu existe hierarquia. Então não podemos ir contra a questão da organização da igreja. E finalizando aqui o tópico 13, vai falar sobre a questão atual. Eu quero explicar algo forte aqui para vocês, a questão do organismo e organização. O que é essa parte de organismo? Quando se fala que a igreja ela é organismo, significa que ela é espiritual. O que é um organismo? Se entende pelo corpo. O seu corpo é um organismo. Esse organismo é vivo. E a igreja também é um organismo vivo. E um só organismo não faz nada. Tem que ter todos os corpos em conjuntos, em comunhão, em harmonia. Então, quando se fala que a igreja é o organismo, é a sua parte espiritual. Oração, louvor, palavra, é a minha busca, é a minha apresentação ao Senhor. Só que a igreja também é organização. É a organização. E o que é a organização? É o arrumar dos bancos, é organizar, é colocar a toalha na mesa, é servir água, é coletar oferta. É a estrutura da igreja. Então a organização é a parte estrutural. Hashtag anote aí, professor ou professora, e passa isso para os seus alunos domingo. Quando se fala que a igreja é organismo, primeiro é a parte espiritual da igreja. E quando se fala em organização, é a parte estrutural da igreja. Agora, o que nós devemos fazer? Eu não posso dar ênfase apenas para um e nem apenas para outro. Eu não posso ser grego nem troiano. Eu não posso dar ênfase somente para a questão espiritual. Eu sou do manto, eu sou do mistério, eu sou do reteté. E o salão lá, a parte estrutural, organização, caindo por água abaixo. Não. Eu não posso dar ênfase, exaltar a organização e nem o organismo. Eu não posso exaltar o organismo. Também não posso exaltar a organização. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. A igreja é o organismo, é a parte espiritual. Mas também a organização é a parte estrutural. Porque se a igreja for só organismo, fica difícil. Só espiritual, esquece as outras coisas. E se for muito organizada, vai ser cheio de regra, etiqueta. Mas não vai ter salvação, não vai ter batismo com o Espírito Santo, não vai ter cura. Porque ela se preocupa apenas com a sua parte de organização. E aí, fechando aqui, atualmente nós entendemos isso. É o organismo e também, queridos, essa parte de organização. Tá bom? Então, nós temos exemplo em nossa igreja. Ponto 2 ali aí fala sobre essa experiência pentecostal. Há muitos, né, que não acreditam
né, nessa institucionalização, é contra essa institucionalização, muitos são contra isso. Houve vários movimentos antidenominacionistas que ainda hoje acreditam que a organização representa um problema à vida espiritual, mas isso não é problema, né? Esses movimentos Olines e outros movimentos. E o ponto 3 fala que é necessário organizar, como nós temos aí nossa igreja, e no Brasil nós temos as convenções, os concílios, para manter ainda essa identidade e essa unidade doutrinária da igreja do Senhor Jesus. Então nós aprendemos aqui nessa lição que a igreja ela tem uma natureza organizacional. Amém? Que Deus abençoe a cada um.